Olá, tudo bem? Vamos dar início ao módulo de Teoria da Amostragem, também conhecido como Técnicas de Amostragem ou Tecnologia de Amostragem. Vamos ver aqui os principais conceitos básicos nessa aula, e a Marinha costuma cobrar esse assunto de maneira bem descritiva, né? Trazendo aí a literalidade do texto, das definições, dos conceitos básicos, enquanto a SpaceX costuma cobrar um pouquinho mais aprofundados conhecimentos, envolvendo também alguns cálculos, e vamos então construir aí o nosso conhecimento para você chegar no dia da sua prova com a sua maleta de ferramenta preparada para tirar a nota 10, né? Então, nessa aula nós vamos trazer para vocês as noções básicas, algumas noções básicas e motivacionais de teoria da amostragem. Vamos falar da finalidade da amostragem. Vamos trazer também algumas vantagens da amostragem, né? Alguns tipos de procedimentos científicos, umas definições básicas, e trazer para você bastantes exercícios para contextualizar esse assunto. Bom, então a finalidade da amostragem. Os levantamentos por amostragem são amplamente empregados na tomada de decisão governamental. Temos aí pesquisas em saúde pública, né? Temos aplicações em economia e sociologia, e também pesquisas eleitorais e pesquisas de opiniões. Poderíamos ainda falar de marketing, administração, enfim, várias áreas em que a teoria da amostragem é útil. Então, nós estamos aqui falando de um conhecimento extremamente prático, né? Diferentemente daqueles princípios de inferência que a gente viu na teoria da amostragem, onde tínhamos populações infinitas, né? Aqui nós restringimos agora o nosso universo às populações finitas, uma população bem definida, com o tamanho conhecido, né? Ou pode ser desconhecido, né? Mas com aplicações muito úteis ou muito úteis, né? No dia a dia do pesquisador e da aplicação do método científico. Bom, então a professora Nilza vai falar aí que a realização de pesquisas empíricas levanta questões relativas ao plano de observação da realidade e a escolha de métodos para o processamento e análise de dados. A principal preocupação é a busca por lógicas operacionais e delineamentos que assegurem o valor científico. E muito mais do que isso, o rigor científico, né? Basicamente, o que se quer dizer aí é que não se faz amostragem de qualquer maneira. Então, queremos garantir o valor científico e o rigor científico das observações, das informações obtidas e das conclusões alcançadas. Então, basicamente, é necessário se ter esse cuidado. O Heleno e o Bussab, né? O Bolfarini e o Bussab vão falar que o uso inadequado do procedimento amostral pode levar a um viés de interpretação do resultado. Então, basicamente, é o que se quer evitar, né? Então, para isso, o objetivo da amostragem é colocado como a produção de resultados confiáveis, né? A fim de que o estudo tenha credibilidade, livre de vieses, ou seja, que possa ser interpretado, né, de uma maneira minimamente com rigor científico, né, e que possa se ter uma credibilidade naquilo que se está pesquisando. Então, para isso é necessário uma teoria,
a descrição das propriedades e também das impropriedades de todos ou dos protocolos amostrais, porque, a bem da verdade, a amostragem não resolve tudo, né? Mas é preciso garantir que esse protocolo esteja bem estudado, a fim de que possa ser também reproduzido por outros pesquisadores, né? Bom, então é necessário também um delineamento que oriente o detalhamento posterior dos métodos e das técnicas necessárias à execução da pesquisa. Então, basicamente, o que se está colocando é que deve-se ter um rigor do conhecimento técnico e da aplicação da técnica de amostragem, a fim de que os resultados possam ter validade no mundo real, né? Bom, o Cochrane vai colocar para a gente, basicamente, as vantagens dos procedimentos amostrais em oposição a um levantamento censitário. Então, ele vai falar acerca de um custo reduzido. Então, uma vantagem dos levantamentos amostrais é que você pode pesquisar uma pequena fração da população, em vez de pesquisar todo o conjunto da população, realizando então um levantamento censitário. Então você tem um custo mais reduzido, uma operacionalização menos custosa, né? E basicamente você também vai ter maior velocidade na obtenção dos dados. Então os dados podem ser coletados e sumarizados rapidamente, mais rapidamente do que um censo, né? O levantamento censitário não é à toa, por exemplo, que o IBGE realiza o censo de 10 em 10 anos, né? Então, ele coloca também, algumas vezes é impossível de realizar um censo por questões técnicas. Pode ser que o procedimento do estudo de certas variáveis seja um procedimento destrutivo. Então, tecnicamente, envolve um custo muito alto. Então, nesse sentido, a amostragem se mostra mais flexível e menos onerosa, né? No sentido econômico. Bom, e também a questão de maior precisão. Então, talvez seja mais fácil operacionalizar uma equipe pequena e bem treinada do que uma equipe grande e um levantamento censitário gigantesco que vai envolver, então, muito treinamento, sob risco, né, de perder, então, a especialização ou que a técnica seja aplicada de uma maneira menos precisa. Bom, então, o Busabe coloca ainda alguns tipos de procedimentos científicos, dentre eles os levantamentos amostrais, que serão objeto do nosso estudo, né? E então, nos levantamentos amostrais, você tem levantamentos probabilísticos e não probabilísticos, cada um então tendo as suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem do procedimento probabilístico é que você tem um controle de precisão. Então é usado um mecanismo aleatório de sorteio da amostra, né, que garante ou que precisa, né, ter conhecida a priori uma probabilidade de seleção. Então é nesse campo que nós estaremos, que o estatístico vai atuar no delineamento, no desenho amostral do procedimento probabilístico. Então, basicamente, o procedimento não probabilístico vai ser o oposto, né? Não há como garantir uma precisão, a seleção não segue um protocolo aleatório e não há uma probabilidade de seleção bem definida a priori. Temos também planejamentos de experimentos, onde o pesquisador basicamente tem o controle sobre as variáveis em estudo. Então, o pesquisador controla fatores externos e estamos estudando relações de causa e efeito.
Então, estuda-se uma variável resposta por meio da imputação de algumas variáveis que podem, né, modificar essa resposta. É colocado ainda os levantamentos observacionais. Temos, por exemplo, estudos longitudinais, né? São estudos de corte ou dados em painel, onde basicamente se observa dados repetidos na unidade amostral ao longo do tempo, né? Podemos colocar dessa maneira. Então, são estudos mais demorados e quando você observa, por exemplo, uma série temporal, você tem ali um recorte e você vai ter uma série para estudá-la e aplicar naquilo que for útil. Então, o pesquisador não tem ali o controle da aleatoriedade do processo. Então, são estudos observacionais e, é claro, cada um desses estudos aqui colocados tem a sua técnica estatística adequada.